todos e alguns. Preste atenção nessas duas palavras, todos e alguns. Essas palavras representam o que chamamos em lógica de quantificadores ou quantificações. E as quantificações são importantes, preste atenção nisso. São muito importantes não só do ponto de vista prático, possuem enormes aplicações práticas, mas também são importantes do ponto de vista teórico. Há muito estudo teórico em lógica formal que considera aspectos dos quantificadores ou das quantificações. Mas observe o seguinte, quando quantificamos, se falamos de todos ou de alguns, é claro que devemos deixar claro o conjunto sobre o qual estamos quantificando. Ou seja, é todos em que conjunto? É algum ou alguns de que conjunto? E se esse conjunto for, por exemplo, infinito? Puxa, aí as coisas ficam bem complexas. Cuidado, quantificar não é algo trivial. Por quê? Porque os conjuntos podem ser infinitos. Mas vamos começar devagar. Considere dois argumentos. Temos nessa folha dois argumentos. E esses argumentos levam em conta quantificações, todos e alguns. O primeiro deles nos diz o seguinte: todos os bons políticos são honestos. O presidente é honesto. Logo, o presidente é um bom político. A questão é a seguinte: como fazer a análise desse argumento? Observe a primeira premissa. Todos os bons políticos são honestos. Temos aqui uma implicação. Bom político, todo bom político, implica que é honesto. Em outras palavras, se consideramos o conjunto dos políticos que são bons, esse conjunto está contido no conjunto das pessoas honestas. Bom político é um conjunto de coisas contido no conjunto das coisas que são honestas. Está contido. Por quê? Tem gente honesta que não é bom político, que está fora. Tem gente honesta que não é nem mesmo político. Então, todo bom político é honesto. Se é bom político, então é honesto. Então, se é bom político, é honesto. O conjunto dos bons políticos está contido no conjunto das pessoas honestas. Essa premissa pode ser vista por essa representação. Em seguida, estamos dizendo que o presidente é honesto. Olha, a questão é a seguinte: dessas duas premissas, será que podemos concluir que o presidente é um bom político? Puxa, a questão aqui, tem gente honesta que não é bom político. Pode ser o caso do presidente. O presidente é honesto, está contido no conjunto das pessoas honestas, mas não é um bom político. Ele é honesto, mas do ponto de vista, por exemplo, da gestão da coisa pública, ele não é efetivo. Conclusão: esse argumento não é um argumento válido. Observe agora esse outro argumento. Alguns jornalistas gostam de ganhar muito dinheiro. Alguns jornalistas gostam de passar férias no Havaí. Logo, alguns jornalistas gostam de ganhar muito dinheiro e passar férias no Havaí. Temos aqui agora uma outra quantificação. Alguns.
Vejamos como analisar esse argumento, representando tal argumento, tais premissas, por conjuntos como esse. Da mesma forma que fizemos aqui. Considere, então, 3 conjuntos. O conjunto dos jornalistas, das pessoas que gostam de ganhar dinheiro, gosta de dinheiro, e das pessoas que passam férias no Havaí. Bom, se alguns jornalistas gostam de ganhar dinheiro, isso significa que o conjunto dos jornalistas e o conjunto das pessoas que gostam de ganhar dinheiro possuem uma interseção. Existe alguém aqui neste lugar, que é jornalista e que gosta de ganhar dinheiro. Essa premissa diz que alguns jornalistas gostam de passar férias no Havaí. Ou seja, existe alguém aqui que é jornalista e que gosta de passar férias no Havaí. Por outro lado, a conclusão desse argumento, logo, aqui temos a conclusão, diz que alguns jornalistas gostam de ganhar muito dinheiro e passar férias no Havaí. Ou seja, existe alguém que é jornalista, que gosta de ganhar dinheiro e que passa férias no Havaí. Essa é a conclusão. Então, esse argumento tem como premissas essa situação e tem como conclusão essa situação. A questão é que, dadas tais premissas, não necessariamente temos essa conclusão. Observe que gostar de dinheiro pode ser um conjunto disjunto de gostar de passar férias no Havaí. E aqui eles possuem uma interseção. Não necessariamente dizer que há interseção desse conjunto com esse e desse com esse, não necessariamente isso implica que há uma interseção entre os 3 conjuntos. Portanto, temos de novo um argumento não válido. Mas o importante aqui é observar o seguinte: as quantificações. E como estamos representando de forma esquemática, por conjuntos, tais quantificações. Isso é importante. É interessante a análise desses tipos de argumento, desses 2 que apresentamos. Eles não são válidos. E, dada a análise que fizemos, isso parece que fica bem evidenciado. Mas é claro que temos que ter cuidado na análise de quantificações. Por exemplo, todos quer dizer todos, absolutamente todos, sem exceção. Isso é importante, parece óbvio, Todos quer dizer todos, absolutamente todos. É o óbvio que temos que prestar atenção. Por exemplo, veja só, se digo assim, todos os ursos polares da Antártida sabem nadar. Todos os ursos polares da Antártida sabem nadar. Todos. Será que essa afirmação é verdadeira? Será que não há um único urso lá na Antártida que não saiba nadar? Cara, isso é um fato. Essa afirmação é verdadeira. Não existe urso polar na Antártida que não saiba nadar. Sabe por quê? Não existem ursos lá na Antártida. Existem ursos no Polo Norte. No Polo Sul não tem urso, meu amigo. Portanto, a afirmação todos os ursos polares da Antártida sabem nadar é verdadeiro. Puxa, não tem urso lá que não saiba nadar, nem existe urso lá. Legal isso, Interessante, eu vou começar a pensar sobre isso. Todos, Puxa, mas
Dado que não há ursos na Antártida, muitos pensam que tal afirmação é falsa. Cuidado! Preste atenção. Todos os ursos que estão lá sabem nadar, porque não existe nenhum lá que não saiba nadar. Cuidado! Esse tipo de afirmação seria falsa se estivéssemos afirmando, por exemplo, o seguinte: todos os ursos polares da Antártida sabem nadar e há ursos na Antártida. Aí sim, essa afirmação é uma afirmação falsa. Portanto, a afirmação todos os ursos polares da Antártida sabem nadar, por si só, ela é verdadeira, pois não existem ursos na Antártida. Ou seja, não há contra-exemplo para essa afirmação. É isso que é importante, não tem contra-exemplo para isso. Não tem contra-exemplo para o todos. Considere agora um outro exemplo. Vamos raciocinando sobre essas coisas. Suponha que eu afirme o seguinte: alguns jornalistas da Folha de São Paulo são sensacionalistas. Afinal, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bom, eu vou ter que dar uma observada, né? E suponha que depois de um estudo extenso, bem sério, concluímos que apenas um jornalista lá na Folha de São Paulo é sensacionalista. Então, puxa, a afirmação é verdadeira. Mas é mesmo? Então, nesse caso, será que essa afirmação é verdadeira? Alguns jornalistas da Folha de São Paulo são sensacionalistas? Talvez você diga que não. Por quê? Porque eu estou afirmando alguns. E apareceu apenas um. Mas afinal, quantos jornalistas devemos ter para que a afirmação seja verdadeira? Pelo menos 2, ou 8, ou 10% de jornalistas? Veja a coisa importante, o que está acontecendo aqui. A questão é que essa quantificação, alguns, é uma quantificação, é uma expressão vaga. E a gente usa esse tipo de expressão quando não conseguimos exatamente isso, quando não conseguimos ser precisos. Ou seja, se dizemos alguns, só estamos garantindo que há pelo menos um. Por exemplo, um outro exemplo. Alguns dos empregados desta empresa terão aumento de salário. Qual empresa? A empresa que você trabalha. Opa, bom demais. Você é um dos empregados. Puxa, será que você está lá naquele conjunto dos alguns? Bom, se eu faço uma afirmação dessa, o que sei é que pelo menos um funcionário terá aumento. Poderá até ser 2, mas pelo menos um está garantido. Mas também poderá ser o caso de que todos tenham aumento. Engraçado, né? O alguns pode ser todos. Ou seja, dizer alguns significa que você poderá ter a felicidade de estar ou não no conjunto dos agraciados. E que esse conjunto dos agraciados poderá ser uma única pessoa. Mas também que poderá ser todas as pessoas. Interessante, né? Os alguns poderão ser o todo. Mas, às vezes, dizemos alguns para dizer
pelo menos um, mas não todos. Aí, nesse caso, temos duas afirmações. Se estamos querendo dizer isso, temos que falar assim: alguns dos empregados desta empresa terão um aumento de salário e alguns dos empregados dessa empresa não terão aumento de salário. Ou seja, conclusão dessas coisas. No nosso contexto da argumentação lógica, alguns significa pelo menos um. Presta atenção nisso. É claro que nem sempre é assim. Às vezes temos, digamos, textos sofisticados, né, no qual alguns podem ser mais que um, mas não todos. Mas, nesse contexto nosso, estamos considerando o tal alguns nessa quantificação desse jeito. Legal, né? Veja as nossas conclusões no esquema a seguir. Temos nessa folha as quantificações todos e alguns. A quantificação todos quer dizer absolutamente todos, sem exceção. Por outro lado, a quantificação alguns quer dizer pelo menos um, podendo ocorrer o fato em que temos um contemplando a quantificação, apesar de que aqui estamos escrevendo no plural. Ou seja, preste atenção, alguns quer dizer pelo menos um inclusive. A quantificação todos estabelece uma afirmação universal. Uma afirmação universal, se puder ser reformulada de forma equivalente, como uma afirmação do tipo todos alguma coisa. Por outro lado, a quantificação alguns estabelece uma afirmação existencial, que é o seguinte: uma afirmação é existencial se puder ser reformulada de forma equivalente como uma afirmação do tipo alguns alguma coisa. Conclusão disso tudo. Observe que as quantificações todos e alguns estabelecem afirmações. A afirmação universal, que corresponde ao todos, e a afirmação existencial, que corresponde a alguns. O importante aqui, que devemos prestar atenção, é que, primeiro, quantificações são muito importantes no entendimento que temos das coisas no dia a dia. São importantes do ponto de vista prático, realmente. Mas também são importantes do ponto de vista teórico. E o grande desafio é entender as quantificações em conjuntos infinitos. Isso é realmente desafiador, meu amigo. E entender isso, ver como isso funciona, eu diria que está até mesmo nos limites da cognição humana. Não é fácil compreender quantificações em conjuntos infinitos e de qualquer magnitude de infinitude. Esquisito isso, né? Claro que é esquisito isso. Entender essas coisas demanda um estudo de lógica formal que está muito além desse curso inicial de argumentação lógica. Mas é só para você ter uma ideia dessas coisas. Cuidado com quantificações, principalmente aquelas que lidam com fatos sobre conjuntos infinitos.